Há quem diga que a fé por si só nos basta. Será mesmo? Será que não tem nada atrelado à fé? E às nossas ações? Será que não tem nada que nos garanta que é uma fé real, de verdade? Eu tenho um texto para nós repetir. E ele se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. E ele vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimentos ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento e nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produzam boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram de nosso antepassado Abraão, que foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuam juntas, e assim as ações tornam a fé completa. Eu estava refletindo nesse texto aí hoje. É um texto bem conhecido, na verdade, né? Mas me chama a atenção, porque muita gente, às vezes na maioria das vezes, pessoas mais leigas, né? Que não estão a par, né, desses tipos de coisas, né, que não estudam, não, e tal, acham que simplesmente acreditar numa coisa que chamam de fé basta. Mas aqui nesse texto a gente vê que a fé sem obras ela é morta. E tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala também sobre as obras, né, que a fé não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, que é ao contrário desse texto aqui, que a fé a gente tem que ter, mas se ela não tiver uma ação após a fé, porque a fé as obras são um resultado da sua fé. Ela está totalmente atrelada à nossa fé. Porque ali diz o texto que do que adianta? De que, por acaso, ajuda alguém, salva alguém, né? Se alguém está com fome, com frio, e tu deseja alguma coisa para ela, tipo assim, eu desejo por fé que tu vai te aquecer e tu vai te alimentar, e tu não der nada para ela se aquecer e nem se alimentar, é morta, é uma fé morta, não adianta de nada. Então, eu trouxe esse texto aqui pra gente refletir muito nisso aí, porque eu sempre digo aqui que o meu papel aqui é sempre tentar instruir e instigar vocês aqui a estudar os evangelhos, estudar a Bíblia para poder entender muito bem sobre isso aí. Muitas vezes a gente bate no peito e diz: não, eu tenho fé que isso aqui vai acontecer, eu tenho fé que isso aqui, que aquilo lá vai acontecer. Mas nesse texto aqui ele tá bem claro: a fé sem obras, a prova da nossa fé é as nossas ações. A fé sem obra, ela é morta. E possamos ter essa convicção e essa ação. É muito fácil a gente bater no peito, como eu falei antes ali, muito fácil a gente bater no peito e ter fé. Mas não adianta nós ficar aqui de braço cruzado e ver as coisas acontecendo. E não só, aqui está falando de obras pelo próximo, mas até por nós mesmos. Às vezes a gente tem fé, às vezes em algum projeto que a gente tem, até estava falando aqui hoje sobre isso, sobre os projetos que Deus tem na vida da gente. A gente pode ter fé. A gente tem fé que as coisas aconteçam, que Deus tem planos na nossa vida, que tem um propósito na nossa vida, mas sem a nossa ação, nada acontece. Então, que possamos refletir nisso aí, e muitas vezes a gente deixa de ler um texto desse aqui e ter um entendimento mais aguçado das coisas, e para ficar, às vezes, passa 1, 2, 3, 4 horas no celular ali, né, rodando feed, e a gente perde muitas vezes de ter um aprendizado real com as coisas de Deus. Que nem eu disse ali antes, o meu papel aqui é sempre instigar, instruir e instigar vocês a lerem as Escrituras, né? lerem os Evangelhos e ver os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos das Escrituras. Isso vai nos trazer inteligência através da leitura e sabedoria através dos ensinamentos. Então, possamos refletir nesse texto aí e que a nossa fé não seja só da boca para fora, que a nossa fé possa produzir ações. Porque daí, diz ali no texto final ali, que a fé com as nossas ações, aí sim ela vai estar completa, tá bom? E como eu falei, possamos refletir nesse texto aí e que Deus possa, né, nos acrescentar mais fé, né? Que através do conhecimento bíblico também é nos acrescentado fé, né? Que tem outro texto ali que também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós mergulhar na palavra, mais a gente vai ter fé. E a nossa fé vai produzir ações. Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana.